Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula, vamos abordar o tema malha aberta e malha fechada em instrumentação de processos industriais. Utilizaremos, para efeitos de explicação, um sistema onde se pretende controlar a temperatura da água. O equipamento em questão é um trocador de calor. A título de conhecimento e para fundamentar melhor o que vamos abordar em seguida, gostaria de falar um pouco sobre os trocadores de calor. Pois bem, a termodinâmica é uma importante área de estudo da engenharia, com vasta aplicação e indispensável na indústria de qualquer setor. O exemplo mais prático de equipamento termodinâmico são os trocadores de calor. Esses equipamentos de destaque marcam presença em instalações industriais de petróleo, de usinas termoelétricas, de processamento de alimentos e de síntese e refino dos mais variados compostos. O trocador de calor é usado para o controle de temperatura das correntes, resfriando e aquecendo os fluidos. Dessa forma, constitui uma operação unitária, muito recorrente em processos industriais. O controle das temperaturas é importante, pois se relaciona com as exigências das demais etapas de um processamento. E por isso, o trocador de calor pode ser aplicado com funções diferentes. Baseado na troca térmica, ele pode servir como aquecedor, caldeira recuperadora, gerador de vapor, condensador, vaporizador, permutador, refrigerador, agente de destruição microbiológica, interruptor de emulsões e outros. Devido a esses amplos modos de aplicação, o trocador de calor possui inúmeros modelos, a depender do processo de transferência de calor e também do tipo de construção do equipamento. São classificados, de modo geral, em relação à troca de calor, e o trocador de calor pode ser de contato direto das correntes, no qual os fluidos se misturam, ou indireto, em que permanecem separados. Normalmente, a escolha por um trocador de contato direto é justificada pela transferência de massa em simultâneo com a transferência de calor, como ocorre, por exemplo, em algumas torres de resfriamento. Já quando a construção podem ser divididas em tubulares, de placas, aletados e regenerativos. Cada um deles possui suas vantagens e desvantagens, variando devido à sua forma estrutural e ao princípio motriz. Portanto, existem diversos tipos de trocadores de calor, mas, dentre todas as formas existentes, as mais comuns verificadas na indústria, e assim como no mercado, são os do tipo duplo tubo, casco e tubo, do tipo serpentina, os aletados e placas. Aqui podemos ver um desenho básico de um trocador de calor. Então nós temos a estrutura do equipamento, né? Você pode ver, por exemplo, o casco, os tubos, né? A disposição dos tubos, as aletas, né? Tem as chicanas, a caixa de distribuição dianteira e a caixa de distribuição traseira. Entrada do fluido de processo, que você pode ver aqui através dessa seta verde. Logo acima, em vermelho, na seta vermelha, nós temos o fluido de processo, né? A saída dele. E o fluido operante, nesse caso, o vapor, então você pode ver pela seta azul a sua entrada, né? Entrada de casco e a saída de casco. Então, na saída de casco, obviamente, nós temos aí o condensado, né? Que é o resultante do processo. Portanto, esse modelo aqui é muito utilizado em processos industriais. Agora, vamos falar um pouco sobre as malhas de controle.
De forma simples e objetiva, podemos definir malha de controle como um conjunto de dispositivos que, funcionando de forma integrada, tem como objetivo controlar um determinado processo. Evidentemente, cada instrumento, né, ou dispositivo tem a sua função dentro da malha e são especificados conforme as características e a natureza do processo. Considera-se, portanto, como dispositivo, aqui nesse caso, instrumentos para controle de processo, tais como sensores para detectar a variável de processo que se quer controlar, um transmissor para converter o sinal do sensor em um sinal pneumático, elétrico ou digital equivalente, um controlador que compara o sinal do processo com o set point e produz um sinal apropriado de controle. Os sistemas de controle são classificados de dois tipos, basicamente. Nós temos o sistema de controle de malha aberta e aqueles denominados sistemas de controle de malha fechada. A distinção entre eles é determinada pela ação de controle, que é a componente responsável pela ativação do sistema para produzir a saída. Bom, de forma mais específica, vamos detalhar aqui os principais instrumentos que são utilizados para controle de processo e como eles são classificados. Então, inicialmente, vamos falar do elemento primário. O elemento primário ou sensor é o instrumento que primeiro sente o valor da variável de processo. O indicador é o dispositivo que apenas indica o valor de uma determinada variável de processo, sem interferir nesse processo. O transmissor é o dispositivo que sente uma variável de processo por meio de um elemento primário e que produz uma saída, cujo valor é geralmente proporcional ao valor da variável de processo. O elemento primário pode ser ou não parte integrante do transmissor. O controlador é o dispositivo que, por sua finalidade, tende, a manter um valor pré-determinado a uma variável de processo. O registrador é o dispositivo destinado ao armazenamento de valores, que são os dados, de uma determinada variável de processo. Essa função anteriormente era realizada por meio do traçado de gráficos sobre o papel e de forma contínua. Atualmente, o armazenamento de tais informações é feito de modo digital. Temos ainda o conversor, que é o dispositivo que emite um sinal de saída padronizado, modificado em relação à natureza correspondente do sinal de entrada. E ainda a válvula de controle, que é um elemento final de controle que manipula diretamente, por exemplo, a vazão de um ou mais fluidos do processo. E por fim, a chave, que são dispositivos que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos, manual ou automaticamente. Nesse caso, atuado diretamente pela variável de processo ou seu sinal representativo, sua saída pode ser para atuar em alarmes, lâmpadas piloto, por exemplo, intertravamento ou sistema de segurança. Normalmente, as chaves não participam do controle contínuo de variáveis de processo. Conforme a sua função, os instrumentos podem estar localizados no campo ou em um painel dentro de uma sala de controle. Então, esses são basicamente os principais instrumentos, que fazem parte de uma malha de controle. A título de definição, malha aberta utiliza um controlador conectado em série com o processo a ser controlado. Aqui você pode ver esse esquema, onde dá para perceber a entrada, logo em seguida no primeiro bloco o controlador, em seguida o atuador e a planta e a saída do sistema. Qual que é o principal problema desse tipo de malha? Basicamente, são as perturbações externas e alterações paramétricas internas do sistema
que normalmente não são apuradas, né? Já que a malha ela é aberta, ou seja, nós não temos aqui a retroalimentação de dados para o sistema, né? Temos apenas a entrada, né, da variável e a saída. Já na malha fechada, utiliza uma medida adicional da saída, né, que a gente está chamando aqui de resposta real, a fim de compará-la com a resposta desejada no sistema. Então você vai perceber que, diferentemente da malha aberta, nós temos a entrada, então nós temos ali em seguida no bloco o controlador, em seguida o atuador, a planta e a saída. Porém, na saída nós temos um sensor, né, que é o elemento, né, que vai detectar então as possíveis diferenças na variação, né, e retornar, né, através de informação para o controlador, que vai avaliar, né, o valor e comparar com o valor pré-programado e definir em seguida qual a ação a ser feita, né? Então, conforme eu havia falado, nesse sistema aqui nós temos a retroalimentação, portanto, é denominada malha fechada. Antes, porém, de falar sobre as malhas, é necessário definir alguns conceitos. O primeiro deles é variável de processo. O que vem a ser variável de processo? É uma grandeza física que altera seu valor em função das outras variáveis e, principalmente, em relação ao tempo. Muitas vezes é necessário fazer o controle. O objetivo do controle de processo é o de manter uma variável constante, ou, no mínimo, variando dentro de certos limites estabelecidos. Aqui temos alguns exemplos de variáveis comuns aos processos, tais como pressão, vazão, nível, temperatura, densidade, etc. Existem outras também, né? Outras variáveis. Existe um outro conceito também que nós podemos tratar aqui, que é a variável manipulada. Bom, essa é uma grandeza modificada, né, com o intuito de manter a variável de processo dentro do valor desejado, ou seja, o que nós denominamos de set point. Em nosso equipamento, no caso o trocador de calor, temos um fluido de processo, que pode ser, por exemplo, água. E nesse caso ela necessita de ser aquecida. Portanto, temos que controlar a sua temperatura de saída, né? O fluido operante aqui, no caso do trocador de calor, é o vapor. Então, através da troca térmica e por um processo de condução-convecção, haverá a transferência de calor e consequente aquecimento da água de processo. Observe o diagrama de blocos representando o sistema. GS representando a planta, e aqui nós temos a entrada e a saída. Na entrada, o vapor, e na saída, a água aquecida. Observe que temos dois meios líquidos. Existe aqui uma função de transferência, né, obviamente. Então, concluindo, né, a saída é a temperatura do fluido aquecido. Agora, observe também que em nenhum momento existe uma comunicação entre a temperatura de saída do fluido com a planta, ou seja, não existe retroalimentação de informação que torna a partir da saída do processo dizendo que a temperatura está ou não adequada. Lembrete, né, para vocês que nesse fluido de saída, além da temperatura, existem também outras variáveis, por exemplo, o pH, né, que poderia ser controlado, a pressão e etc. Mas no nosso caso, estamos tratando apenas da temperatura. Nesse sistema, observe que existe uma válvula na entrada estabelecendo o fluxo de vapor. Porém, conforme eu tinha falado anteriormente, não existe comunicação dizendo, por exemplo, se é necessário abrir ou fechar
ou mais ou menos vapor. Observe também que esse tipo de trocador de calor, né, se ele estivesse no campo, ou quem sabe na parte superior de um galpão, ou em outro local externo, né, em um dado momento começasse a chover, obviamente nós teríamos aí um efeito externo, ou seja, o que podemos considerar aqui como se fosse um distúrbio, né, ou quem sabe a água da chuva, né, em contato com o casco, né, do trocador de calor, nesse caso provocaria uma interferência no processo interno do sistema, né? Nesse caso, o sistema não conseguiria entender o que estava acontecendo e também não conseguiria decidir por uma ação qualquer que fosse necessária para estabilizar o funcionamento. A variável que está sendo controlada aqui é a temperatura do fluido aquecido da água. Nesse caso, temos uma malha aberta. Agora, observe essa situação. Aqui nós temos um operador responsável em fazer o controle. Ele toca na tubulação de saída, sente o calor desprendido, mentalmente ele define o que fazer, ou seja, ele está atuando como se fosse um sensor, né? E ao mesmo tempo como controlador e atuador. Na medida que ele processa a informação mentalmente, ele tem um valor ali definido, né, de quantos graus deve ser a temperatura de saída da água, que é um valor já pré-estabelecido, né? Então a temperatura de saída deverá ser observada por ele, a partir da indicação de um registrador. E aí ele decide a ação a ser tomada. Obviamente ele vai abrir ou fechar o fluxo de vapor, operando assim a válvula. Através do diagrama de blocos dá para perceber nessa parte, né, em tracejado, em verde, que tudo que está relacionado à ação do operador. Ou seja, ele monitora a temperatura de saída, sabe previamente qual deve ser a temperatura, ou seja, a temperatura pré-determinada, né? Atuando como uma espécie de transdutor, ele sente, né, o calor na tubulação e usa ali a sua experiência. Portanto, ele sabe, né, quanto de movimento, de abertura e fechamento ele deve aplicar na válvula de vapor para que a temperatura da água se estabeleça próximo do valor desejado. Em resumo, nós temos aqui o cérebro dele e o braço, né, atuando sobre a válvula. Aqui nós temos, como eu já disse, né, uma malha fechada. Observe que a informação na saída passa pelo operador e ele enxerga o erro e contabiliza, né, entre aspas, esse erro, né? Os dados, né, de comparação com o set point é feito por ele mesmo. Nesse caso, a vazão de vapor é variável e manipulada por ele. E é através desse fluxo de vapor que acontece o processo de troca térmica. Ele vai tentar o máximo possível fazer o ajuste de modo que o erro seja zero, ou pelo menos próximo de zero. Agora vamos analisar um sistema automatizado. Então, nesse caso, tudo que era feito pelo operador será substituído por instrumentos. Vamos então conectar na saída do fluido um transmissor de temperatura, né, denominado aqui TT, né? Um sinal elétrico indo para o TRC, que é o controlador, né, registrador de temperatura. Nós temos nele aí um ponto de ajuste nesse controlador, um dispositivo eletrônico, né, para definir ali o valor desejado, que é o set point. Nesse caso, ele recebe, né, o controlador recebe o sinal e compara com o set point. Se ficar diferente desse valor, ele atua sobre a válvula TV. Então, é emitido ali um sinal elétrico pneumático, né, e dizendo para a válvula o que ela tem que fazer. Então, esse sinal chega
Então, ou ela vai abrir ou vai fechar, colocando mais ou menos vapor dentro do equipamento, para assim esquentar mais ou menos o fluido. Portanto, temos aqui uma malha fechada com instrumentação, ou seja, uma malha fechada automática. Pelo diagrama de blocos, né, nós podemos confirmar que a saída do fluido de processo com o transmissor de temperatura TT, né, nós temos ali o controlador de temperatura TRC recebendo o sinal do transmissor e fazendo a comparação a partir do set point e enviando em seguida para a válvula TV o sinal para que a mesma possa atuar sobre o fluido operante, que no caso aqui é o vapor. Obviamente, o controlador, ao perceber algum desvio, né, que nós chamamos aqui de erro, imediatamente ele percebe essa variação e define e corrige, né, de acordo com os parâmetros para manter a estabilidade aí do sistema. Quando pensamos em utilizar instrumentos para a automatização, o mais importante é entender a sua real necessidade. Essa ideia que nós apresentamos aqui, embora seja uma ideia simples, né, ela pode ser estendida para inúmeras outras situações. Evidentemente, né, cada caso é um caso e precisa ser estudado, né, a fim de definir os instrumentos e os equipamentos que serão utilizados aí para automatizar o processo. Sabemos que existem vários dispositivos e tecnologias disponíveis no mercado. Os especialistas, os engenheiros de projetos voltados à área de instrumentação, controle, né, em automação, sabem, né, como fazer melhor as escolhas, né. Nesse caso, assim, de forma mais simples, como eu disse, deu para notar a funcionalidade dos instrumentos. Então, o controlador de temperatura, né, com o registrador, o TRC, transmissor de temperatura, TT, a válvula de controle de vapor, TV, e o HS, né, aqui funcionando como um transdutor, aquele, né, que consegue receber o sinal e transferir essas unidades de dados, ou seja, faz ali uma transformação de grandeza física para outra grandeza física. Então é isso, né? Para a gente entender aqui, o mais importante é a ideia mesmo, né? Então a malha aberta sem a retroalimentação de dados, né? Os itens montados aí em série, obviamente elas são mais vulneráveis aos distúrbios. E a malha fechada com a presença do operador para fazer o trabalho, né? E a malha fechada também automatizada. Nesse caso, nós temos aí os instrumentos, todos eles funcionando de forma integrada, né, com a pré-programação aí dos valores, né, de set point. E de acordo com eles, né, a gente faz aí toda, digamos assim, a programação de funcionamento, né. Aqui nós temos um quadro comparativo, né, onde a gente pode ver aqui algumas situações relacionadas ao sistema de controle de malha fechada e de malha aberta. Vejam, o uso de realimentação torna a resposta do sistema relativamente insensível a distúrbios externos e variações internas nos parâmetros do sistema. Possui vantagens somente quando os distúrbios ou variações imprevisíveis nos componentes estão presentes. A estabilidade é sempre um problema fundamental, né, no sistema de controle de malha fechada, no SCMF, o qual pode tender a corrigir erros que podem causar oscilações de amplitude constante e variável. É possível usar componentes baratos, né, e sem muita precisão para obter o controle preciso de uma plano de processo. Isso vai depender, né, da especificação, obviamente. O maior número de componentes utilizados em relação ao sistema de malha aberta, né, geralmente resulta aqui em um sistema cujo custo e potência são mais altos.
Do outro lado aqui no quadro nós temos, na presença de perturbações com o sistema de malha aberta, não desempenhará a tarefa desejada. Conforme eu disse, né, estão mais vulneráveis aos distúrbios. Nesse caso, o uso aconselhável, né, quando as entradas são conhecidas antecipadamente e nas quais não há distúrbio. Essa é a melhor aplicação para ela. É mais fácil construir porque a estabilidade não constitui um problema significativo. Estou falando aqui de malha aberta. A precisão do sistema depende de uma calibração, né? No caso aí, os instrumentos precisam ser calibrados, né, aferidos, para ter uma maior garantia de funcionamento, né, em relação ao processo de medição. São usados componentes mais precisos, no caso aqui, componentes mais caros, e também considerando aqui que no SCMA, né, no Sistema de Controle de Malha Aberta, pode ser usado para diminuir a potência requerida de um sistema. Bom, então, para encerrar, né, espero que vocês tenham entendido, né, os conceitos que foram apresentados aqui. De antemão, eu agradeço a participação e até a próxima.